Danilo, muito bem-vindo aqui no programa, é um prazer imenso. E a gente vai falar aqui, né? Ele vai contar aqui pra gente algumas histórias aí que o Danilo ele participou assim, vamos dizer, do começo da música eletrônica ali, né, do técnico, né, ali do house, né? Ele teve um movimento, acho que de uma geração que o próprio uma balada, né, era uma casa que era o Manga Rosa, que acho que ele veio com uma qualidade aí, né, no meio musical. Mas antes de lhe contar tudo isso, eu queria entender uma coisa. Danilo, como você começou essa história de DJ? Conta aqui pra gente. Bom, obrigado pelo convite. Cara, eu comecei sendo um mero espectador, né? Olhava pro. Quando entrei nos primeiros clubes, assim, matinê, sendo jovem, eu olhava e falava: Ah, muito legal, mas o que que aquele cara ali faz? E eu comecei a entender que aquele cara tava ditando toda a regra do jogo ali, né? A hora de acalmar. Depois eu fui entender o porquê que ele acalmava. A hora de botar a lenha na fogueira. E aí eu era muito novo, assim. Eu tinha alguns. Eu tinha um amigo que o primo dele já era DJ profissional, tocava na Toco. Na, Ah, toco, hein? Pô, na Toco. E ele falava: Meu, você tem que ir na Toco, você tem que ir na Toco. E a minha única referência de balada na época era Krypton. cripto. Então, música mais comercial, né? Música que tocava na rádio e tal. Quando eu fui na Toco e eu vi que existia um outro universo musical que a gente simplesmente desconhecia, de que aquelas pessoas viviam aquele universo e aquele universo pulava 1 metro do chão a cada virada, ouvindo o Mark tocar, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí fiquei enlouquecido, comecei a tentar, comprei um mixer, 2 Discmans, falei, preciso fazer isso, preciso aprender a fazer isso. Óbvio, né, o Discman não tinha o recurso necessário. Aí comecei a ir pra balada, perguntar o que que eu precisava comprar. E fui descobrindo que eu precisava de bastante dinheiro para comprar os equipamentos profissionais. E, e aí virei promoter. Falei, meu, eu preciso arrumar o dinheiro de algum lugar. Né? Então, a porta mais fácil de entrar foi virar promoter, porque eu conhecia bastante gente, passava férias no Guarujá, gostava muito da noite aqui, tinha facilidade de fazer amizade. E você foi promotor da onde? Ó, a primeira casa mesmo, assim, foi a Krypton. Tá. Mas, como eu ia pro Guarujá, o que que acontece? Eu tomei pau na escola na Hum, 8ª série. Minha mãe falou assim, meus avós moravam no Guarujá, né? tá. Aí minha mãe falou assim, você quer ir pro Guarujá, você pode ir de férias, mas eu não vou te dar R$ 1. Falei, ah, tá bom, pelo menos eu vou pro Guarujá. Achei que ia ficar trancado em casa. Ah, menos mal. E aí, falei, bom, preciso arrumar um jeito de me distrair, né? Primeiro dia em casa, segundo dia em casa, uma hora começou a ficar cansativo. E aí, meus amigos viraram promotor do Cabral do Guarujá. Hum, Eu cheguei lá na porta, um amigo meu falou, ó, vai ter o Cabral e tal, você precisa ver. Eu cheguei lá na porta, encontrei um amigo meu, ele falou assim, pô, vira promotor aqui com a gente, cara. Porque você entra de graça. Ah, não tive dúvida, eu falei, achei minha saída. E aí virei promotor, né, e passei o mês inteiro entrando na balada de graça, né, não... A gente ainda ganhava uns vale drinks, eu não bebia nada de álcool na época. Então foi o jeito que eu encontrei de passar as férias um pouco melhor do que eu imaginava que ia ser. E aí o vírus da noite entrou em mim, né? Nessa época já tinha Cabral Sirena. Olha, não era Cabral Sirena Tive até o ainda. Cabral na Rua Cabral, em São Tinha Paulo. isso, tinha Né? o Que era ali. Cabral na Rua Cabral. Tanto que foi ali no Hotel Casagrande, o Cabral, né? Do Guarujá. E durou 1 ano só a temporada deles. Depois eles já foram, acho que pra Maresias de Pra vez. Maresias. É. Porque aí teve a balada do Casagrande Hotel também. E aí veio o Fênix. Fênix, que Que era o pessoal, o eu. Bazinho, Obrigado. o Cris Ruiz, Fábio Fronterota, essa turma toda que era do Esses, Sírio, esses depois virou mesmo. Laminite e depois virou Fênix. E grande parte da culpa de eu ser DJ é do Cristiano e do Ruiz, Fabiano Ruiz. Cristiano e Fabiano Ruiz. Grande Fabiano Ruiz, Freixenet, queremos você aqui no programa também, para falar um pouco aí, contar muitas histórias aí. E o Cris também, a agência Good, né? Hoje,
cara fantástico, um abraço aí para vocês. Então eles foram ocupados. Um pouco deles, um pouquinho essa popularidade que eu tinha, vamos dizer assim, na faculdade. Eu entrei na Você era o promotor, você era o cara das festas. Se o cara quisesse chegar na festa, tinha que falar com você. Você era o cara. Não necessariamente nessa ordem, mas assim, eu tinha que falar com algumas pessoas antes de mim, mas não que eu era, pelo contrário, porque eu tava mais atrás, assim, eu era mais do bastidor mesmo, né? Eu era, não ficava na porta, não tinha esse... Naquela época, ficar na porta era um status pro promoter. Ah. Eu era Você a formiguinha. Você entra, você não entra, né? Tinha uma coisa assim, tinha o poder ali. Eu era a formiguinha que, tinha que levar 30, 40 pessoas por noite pra receber, pra ganhar uma bebida e tal. Então, existiam os caras que, pra você conseguir entrar, sair da fila e tal, aí esses caras eram grandes. E aí eu entrei na faculdade de Direito, depois abandonei e fui fazer publicidade. E o filho do dono do Manga Rosa estava no 5º ano da faculdade de Direito. E a gente se conhecia de amigos em comum. E aí ele falou assim, você precisa conhecer o Manga. A gente abriu o Manga lá na Leopoldo de Couto Magalhães, esquina com a Faria Lima. Eu falei, vamos lá. Aí um dia ele viu eu entrando na faculdade e falou, cara, o cara conhece, eu tô no 5º ano, ele tá no 1º, ele conhece mais gente que eu na faculdade. Ele falou, vem trabalhar comigo. E nesse ínter eu tava começando a trabalhar com o Mário Levi. E aí vinha, né, dessa escola de promoters lá do Guarujá e tal, que era só de temporada, porque minha mãe pegava no meu pé na época de escola, não podia fazer balada. Podia sair, mas não ia trabalhar com isso. Sim. Aí o Mário me chamou, e eu sem saber muito, né, que ele era um dos melhores amigos do Rodrigo, filho do dono do Manga Rosa. Os dois me chamaram, eu acabei optando trabalhar com o Mário, porque ele me deu uma noite meio que uma noite para eu liderar lá na U-Turn, na época, com o saudoso Ricardo Guedes. Só trabalhou com fera, né, meu? Peguei uma época boa, cara. Gente, quem não sabe, o Manga Rosa foi um clássico, né? Acho que foi uma boate ícone, eu digo assim, para o cenário da música eletrônica, né? Assim, precursora, né? Acho que a gente tem nesse cenário o Hells, que foi talvez o primeira referência musical de música eletrônica do Columbia, né? Ali nos Estados Unidos, né? Aí vieram a Lovier, né? Acho que o Ângelo foi um cara que trouxe também o cenário eletrônico pro Brasil. O Ângelo era DJ, né? Então ele viajava muito, conhecia muito. E quando ele abriu o Love com aquele conceito de After Hours, que era um conceito novo pro brasileiro, né? Sim. Que depois o Manga Rosa também quis seguir essa tendência. Mas acho que aquela abertura ali de U-Turn, Clube Base, Floresta, essa época foi muito importante para nossa construção musical, assim. Eu costumo brincar com um amigo, se o Alok hoje tá desse tamanho é porque lá atrás teve todo esse trabalho de olhar pro DJ e falar, não, esse cara tem que ser a estrela. Enquanto no Gallery ninguém sabia quem era o DJ, porque ele tocava escondido, a música eletrônica trouxe a luz pro DJ, né? Então, óbvio que o Alok tem super competência de chegar lá, mas acho que assim, essa formação desses clubes onde o sound system privilegiava o DJ tinha uma luz para ele, né? Sim. Era tudo muito em torno da cabine, não escondido como era na época de outras baladas do Gallery e tal. É o que você falou, ele comanda o show, né? Ele faz você mais animado, você consome mais bebida, a casa precisa fechar porque tem a lei do psi, ou o que for, ele vai diminuindo também a tonalidade, ele faz, enfim, ele é o cara que dá ali o tom e a questão. Mas como você virou DJ? Como você de promoter virou DJ? Conta pra gente. Então, eu tinha um amigo que tinha 2 tocadiscos em casa na época da escola, e aí eu só queria fazer trabalho com ele porque eu queria ir na casa dele ficar brincando com os tocadiscos. Você comprava disco? Não, ele tinha uns discos. Você nem ouvia disco na Wi-Fi? Disco é uma coisa de velho, tá, gente? Mas enfim. Vinil realmente. E a alegria do rock? Você não frequentava esse cenário? Não muito. Eu era mais, assim, tava... Meus pais tinham muitos discos de vinil. Legal.
brincava, a cultura musical lá em casa sempre foi muito diversa, então era do Só Pra Contrariar, Fundo de Quintal, às vezes o We Are The World, coisas mais eruditas, Gal Costa, né? Então a gente ouvia muita música internacional também. Mas não era minha história ali, né? Tipo, mexer no toca-disco. Começou a mexer o dia que eu vi realmente o Mark tocar. Eu falei, não, cara, esse cara é um gênio. Fui na Toco, vi esse cara tocar. Falei, meu, é isso que eu quero fazer. E aí a gente ia fazer o trabalho da escola. Eu falava, meu, vai fazendo aí. Eu vou tentar mais uma vez aqui com os discos dele. E aí a gente, sei lá, ia bem no trabalho, não sei como, mas eu aprendi a meio que tocar assim. E aí eu fui atrás de comprar equipamento, como eu te falei, né? Depois desse contágio emocional aí. E aí comprei meus equipamentos próprios. Cheguei num DJ amigo meu. E aí eu já tava começando na vida de promoter e tal. E falei pra ele, comprei um CDJ da Denon. Ele falou, vende e compra 2 toca-discos e um mixer. Falei, não, mas acabei de gastar 3 mil reais. Ele, vende, compra 2 toca-discos e um mixer. Falei, não, mas disco é muito caro, meu. CD, né? Eu tenho vários já. Ele falou, vende. Eu falei, tá bom. Fiz isso. Voltei na Santa Ifigênia, devolvi com dor no coração e aí meu dinheiro dava pra comprar um toca-disco e um mixer. E aí, cara, com dor no coração, assim, comprei um toca-disco e um mixer. Falei, bom, quando juntar dinheiro pra comprar o segundo, tudo certo, né? Aí comprei o segundo e aí, na época, comprar um disco, o 12 polegadas, né? Que era o single, custava entre 30 e 60 reais. Era a média. Porque era importado, a gente não tinha muito o que fazer aqui no Brasil. Tinha que pagar todas as taxas, impostos, etc. E, bom, comprava um disco, no outro mês comprava outro, e aí eu ficava tentando mixar de uma para outra, virava outro lado, que era o remix da música. Era o remix. E aí vamos tentar, e enfim. E aí surgiu uma oportunidade de tocar no Manga Rosa por conta do Rodrigo na faculdade lá. Pô, então você estreou já no melhor lugar que tinha, pô. Eu já tinha tocado em festa de escola, da minha escola, já tinha tocado assim, né? Mas responsa, meu. Manga Rosa ali, meu. Mas ali era tipo um clube de verdade, tipo que tinha uma proposta única, sim, né? De tocar música eletrônica. Acho que quem não viveu, o Manga Rosa durou 10 anos, né? E ele abriu em março de 99. Em setembro de 99 eu fiz minha estreia como DJ e lá, né? Então pra mim foi super importante. E aí, cara, cheguei nessa noite, achei que não ia ter ninguém, ia ter meia dúzia de amigo meu que ia pra me ver tocar. Cheguei lá, pra minha surpresa, no line-up tava o Rick Amaral, da Experience. Grande Rick Amaral, jogador de polo aquático, fantástico, do paulistano. Figuraça, cara importante também pro cenário da música eletrônica. Muito, muito. Né, assim, acho que... Enfim, querido, um abraço pra você, Rica. Eu sei que o Ângelo faleceu, né? Infelizmente acho que na pandemia aí faleceu, foi... O filho dele tá fazendo uns eventos. Ele tá fazendo uns eventos. Tá continuando o legado. Com a Cláudia Liz, maravilhosa, acho que uma das top models do Brasil, né? E legal, né? O filho tá continuando esse legado. Mas aí, vamos lá. Rica Amaral abriu e Rica entra Amaral você. abriu e Rica e Feio tocaram na mesma noite. Os Feio dois donos também? da Experience. Hoje o Feio é o Sala, né? É. Ele fez um rebrand da marca. É. Não é mais feio, né? Não, é Sala. É Sala, né? É. E eu sei que é o sobrenome dele. Se eu não me engano. Também é um puta designer. Enfim, Feio, monstro. E aí eu, cara, me deparei com o clube, com a casa lotada, eu tremia que nem vara verde. O Santiago, que era o residente, era meu amigo, ficou na iluminação meio que me ajudando aqui, dando uns tapinhas no disco pra eu não errar. E, óbvio, errei pra caramba, mas, meu, tinha um monte de amigo meu, foi legal pra cacete, aí entrou o vírus de vez no negócio, falei, é isso que eu quero fazer. Que legal. Isso em setembro. Em novembro, acho que eu toquei mais uma vez no Manga. Em janeiro, eu vou pro Guarujá, encontro com o Fabiano Ruiz. Ele, meu, você tá tocando, né? Ah, tô tocando. Tipo
tipo assim, toquei 2 vezes, né? Como é que eu tô tocando? Aí ele, não, então a gente tá precisando de um DJ residente pro lounge aqui da Fênix. Porque a parte de cima era mais eletrônico, mais conceitual, lá embaixo... Já tinha Fênix em Campos também, não? Já. Você pegou a época da Chess, do Mazei, dessa turma toda, não? Peguei Fênix e Target, assim, essa briga mais... Tinha a Fênix na Tabapuã, né? Que era Tabapuã. Tinha Tabapuã, essa eu cheguei aí no domingo, que tinha um macarrão, lembra? Tinha um macarrão. E aí a Fênix, quando eu... Aí, bom, sem querer virei residente, né? E a briga era com a Target em Campos. Tá. No Guarujá, não, acho que a briga era com o Avelinos, nessa época, né? E aí a gente... cara, altas festas legais na Fênix do Guarujá, era como se fosse um mundo à parte o lounge. Então, Marina Renault fazendo festa, Cool Magazine fazendo festa, Luiz Eurico. Luiz Eurico, grande Luiz Eurico. Esse é um cara importantíssimo pra nossa cena. Luiz Eurico. Luiz Eurico veio tocar, Roger, que era dono do Cachemir, veio tocar, Roxy, uma das primeiras residentes. Cachemir foi antes do Floresta, acho que, né? Foi antes do Floresta. Cachemir foi ali meio que ao mesmo tempo. Grande casa. Depois fui trabalhar na publicidade com o dono do Cachemir, cara. O Guile? Com o Guile. Grande Guile. Guile tem um bar hoje chamado Exit Bar, bem bacana aí de rock ali na Lorena. E Cachemir era incrível, era um bar também, tudo temático. Parecia que realmente você estava em Marrocos, ou sei lá onde, né? Maravilhoso ali. Naquela época tinha muito essa preocupação de ter uma experiência, né? Os clubes... E eu acho que o grande quebra de paradigma... A música de qualidade, né? Porque hoje é o que você, assim, a gente está ali falando, né? Hoje é o que você fala, o DJ ele não toca, ele toca o que ele quer e não o que a turma quer ouvir, né? Enfim, ele não sente ali o... Existe assim, né? Um pouco... O público está um pouco condicionado por conta do Spotify a ouvir muito o que ele quer, né? Então eu crio minha playlist, eu faço... E em contrapartida, os DJs não sei se estão brigando muito pela cultura DJ, né? Que era levar informação. Então, quando eu vi o Mau Mau tocando, quando eu vi o Renato Corren tocando, os caras são aí as primeiras referências, pelo menos pra mim, Ricardo Guedes e tal, eu ia porque eu sabia que eu ia aprender alguma coisa, que eu ia ouvir uma música nova. E eu acho que o Spotify trouxe um pouco disso pro público, né? Eu vou ouvir o que eu quero, na hora que eu quero e tal. Sim. Então, voltando pro Cachemir, acho que era muito isso, assim. O Cachemir era uma experiência completa, né? Você ia pra um clube e tinha uma identidade musical aquele clube. Patrocinei, você falou em um momento agora, você falou em Shandong, né? Só um parênteses, eu lancei o Shandong em taça. No Cachemir. Para quem não sabe, eu tenho uma história muito assim com a indústria de bebida muito grande, né? Eu lancei lá atrás fui promotor de um vinho chamado Limper von Witt, que era um vinho alemão horrível, só que ele tinha uma garrafa azul e tinha o rótulo do gatinho, então as pessoas achavam aquilo o máximo. De lá eu lancei Ballantine's Finest, depois fui para Marcelo Matarazzo, Rio Blind, lancei José Cuervo, lancei Baileys, que é uma bebida que a mulherada gosta, mas Malibu era uma bebida horrível. Mas eu lembro da época do Malibu, febre na balada. Febre na balada e tal. E aí quando eu assumi a Shandong, né, o David Markovic, não era grupo LMV agora, era Morgane Ponte, Karina Guarita... enfim, uma turma ali bem bacana, e a gente lançou o Shandong e taça, porque até então você era obrigado a tomar a garrafa de champanhe. E aí eles encontraram a rolha hermética que você podia tomar a taça de champanhe. E o Cachemir foi muito importante, porque a gente entrou em todas as festas do Cachemir. Você falou do Guilherme, um querido, e o cara comprava uma taça de champanhe e ganhava outra de graça. Então ele podia fazer um agrado para a moça, e aquilo ia aumentando o consumo. Você expandia a degustação. Né? Degustação era R$4,50 uma taça de espumante. Tempo bom, hein? Tempo bom. E o Cachemir, como você falou, ele permitia essa experiência, porque você tinha a pista, você tinha aqueles eram meio bangalôs, né, assim, com as tendas. Aquele bar lá em cima que era mais privadinho. Mais privativo, você também podia comer uma comida gostosa árabe ali, como se você estivesse, né, lá, né? Ele te transportava para lá.
E fantástica, época fantástica. E aí, você tomou isso como uma profissão, né? Que eu gosto de É, perguntar, né? Porque como nossos pais falam assim, mas DJ não é profissão. Não, peraí, né? Se não é profissão, então quem não quer ter a profissão do Alok hoje, né? é. Como você mesmo falou. Mas naquela época minha mãe olhava e falava, sério, cara, mas tipo assim, e trabalho? O que que você vai fazer? Eu falei, mas mãe, isso é um trabalho. Só que na época eu comecei a ganhar bem. Então, tipo, eu lembro que uma vez eu cheguei em casa com uma televisão, tela plana, um DVD novo, um aparelho, assim, era tipo o último lançamento. Minha mãe chegou e falou assim: "Da onde você tirou esse dinheiro?" Eu falei: "Do meu trabalho." Então aí mudou, né? E quando eu trabalhava já com o Mário, tocava no Manga Rosa, mas também tocava em outros clubes da época do Mário Levi. Eu fiz a turnê da Lasgo no Brasil com ele. Que legal. Então, toquei. Eu fui para Porto Alegre, mas não toquei, mas toquei no show de São Paulo, que foi na época no Via Funchal. Toquei no de Campinas e. Acho que foram essas três. Então, eu acabei tocando no. E levei minha mãe. Botei ela num camarote, falei assim: agora você vai ver seu filho tocando dentro do Via Funchal, 5.000 pessoas, chamada na rádio, aquele negócio. E minha Que mãe bacana, cara. entendeu que aquilo era o que eu gostava de fazer e que eu sabia fazer. Então, a partir daí ela mudou muito, assim, né? Óbvio que hoje ela deve olhar para pro Alok na televisão e falar assim: ah, se meu filho tivesse continuado. Mas ela sempre respeitou muito isso. Então, eu segui nessa profissão por alguns motivos, né? Primeiro que a troca de energia com a pista. Qualquer pessoa que já subiu num palco e tocou algum instrumento sabe o que eu tô falando. Você tem a possibilidade de fazer parte da história. Eu já toquei em casamento onde o casal se conheceu na minha pista. Que bacana, cara. Então, assim, de alguma forma você faz parte da história daquelas pessoas que estão ali naquele momento. Sim, a música é tudo, né? Se você for pensar. E o que eu fui entender depois é como você. No começo eu só queria tocar música, fazer a pista dançar, dançar, dançar. Depois eu fui entender que não é assim, né? Você tem que vender bebida, as pessoas têm que ir no banheiro. E aí é um ciclo, né? Então você dá aquela acelerada, aquela baixada. Você tem que manter a mulher na pista, porque se não tem mulher, não tem homem. Coisas que a experiência traz pra gente. E a gente. Eu não tinha muita ideia, mas o. A verdade, essa época, até uma dúvida que eu tenho, eu acho que é o que você falou, uma coisa importante. O DJ tem que ter esse tato, porque se não manter a mulher na pista, não tem homem. E às vezes você acaba indo para uma linha, sei lá, o musical, que agrada, não é o Are You Survive, famoso clássico que a mulherada adora, mas de uma música que a mulher gosta, Sim. né? Pro cara ficar, porque pro cara às vezes se tocar um The Clash ou um Churasteiro Churagon, um Sex Pistol, o cara não, vai ficar um bando de homem ali pulando que nem, né? Que é E, importante e também, também é porque importante. a Mas mulher também assim, precisa ir ter esse tempo da música que ela não gosta muito pra ela ir no banheiro, retocar maquiagem, comprar uma bebida. ou seja, você realmente tem o poder de administrar a balada como um todo, né? Porque E é difícil entender isso, né? Assim, minhas primeiras. Óbvio que essa residência na Fênix foi muito importante pra mim, porque quando uma pessoa tá começando, o que que ela faz? Ela copia o outro, né? Então eu fazia o sobe e desce da pista sem saber o porquê, né? Então eu tava fazendo, mas não sabia o porquê. E chega um momento que você fica arrogante, que você fala, não, agora eu já sei o que eu tô fazendo, não preciso mais copiar ninguém. E aí eu precede a queda, né? A arrogância. Aí foi a época que eu comecei a entender que existia um porquê daquilo. Então, eu brinco muito com a galera que eu trabalho em publicidade. Eu falo assim, eu aprendi a contar histórias naquela época, né? Quando você tá tocando, você tá contando histórias. Você tá só que em tempo real. E é isso, né? Você tá ali meio que olhando tudo. Eu tinha o hábito de olhar, tipo assim, aquela pessoa não tá dançando. Então eu vou pegar ela de por que que ela não tá referência dançando? do porquê não.
E aquela pessoa tá dançando todas. Eu vou pegar ela de referência do porque sim. E aí, enquanto eu não conseguisse equilibrar isso, eu ficava incomodado. E isso é muito do que a gente tá falando, né? Não é tocar um hit atrás do outro, não é uma música atrás da outra, não é o que eu quero ouvir, é entender a dinâmica daquele espaço e acho que, sobretudo, você ganhar a confiança daquele público. Que é um pouco mal comparando com o show de humor de uma pessoa que você nunca viu, que você não admira. Você fala, será que esse cara vai me fazer rir? O DJ é a mesma coisa. Será que esse cara vai me fazer dançar? Será que eu vou me divertir? E aí, aos poucos, você vai ganhando a confiança. Daqui a pouco você pode tocar o que você quiser, que a pessoa já olhou pra você e falou: cara, ele é bom, eu gostei, simpatizei. E tem gente que vai pra reclamar de tudo também, normal, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a gostar, mas normalmente é isso, né? A gente primeiro. E aí, óbvio, né? Quando você vira um Alok, todo mundo já vai mais predisposto Sim. a ser. Você já é fã do cara, você sabe que o cara é bom. Ninguém chega onde ele chegou sem ser bom, né? Então você já não duvida mais. Mas é engraçado isso, né? Porque acho que todo músico, DJ, enfim, em algum momento passou isso, né? Do tipo, você tocar num lugar onde ninguém te conhece e todo mundo dá tipo, né? Que esse cara vai fazer? Sem dúvida. E hoje você tem esse projeto que é os Baileiros, né? Isso. Conta um pouco pra gente aqui, pra gente entender um pouco. Achei muito bacana, né? Vocês fizeram aí Casa Chandon, fizeram Isso. aí Heineken. Conta pra turma GSK. aí o que é o conceito disso, né? O Baileiro são dois DJs, eu e o Claudio I, que também era residente do Manga Rosa. E, se necessário, mais DJs. A gente não tem esse negócio de formato fechado. O Baileiros ele surgiu como uma proposta de uma dupla de DJs, mas ele acabou tomando uma proporção de curadoria musical. E a gente assinou alguns projetos aí, né? Então, Casa Chandon, curadoria musical de todas as. Foram 12 playlists, cada uma com um tema, né? Então, a gente tinha um tema mais voltado à música brasileira, a gente tinha um tema falando do terroir, qual era a sensação musical do terroir, por exemplo, de Chandon. Ou seja, Chandon, uma empresa de bebida, faz espumante, vinho. Você entra no conceito da música com um produto e um Isso. posicionamento de marca. E em que Muito momento legal isso. aquilo vai acontecer, né? Então, a Casa Chandon em São Paulo durou um mês, né? Tinha uma curadoria muito legal artística também, de talks, de experiências. A gente teve o Guto Requena fazendo toda a cenografia, espetacular, totalmente sensorial. Então, assim, eram complementos, né? E a música tinha um papel importante ali, né? Desde a escolha do DJ, dos artistas. Você tinha um momento de ter uma experiência com os espumantes, fazendo pairing com os alimentos, sempre com um chefe liderando isso. Então, cada experiência de cada dia tinha um tema, tinha um chefe, tinha uma abordagem e tinha um conceito musical. E aí a gente criou essas 12 playlists aí da Casa Chandon, que ganhou um monte de prêmio. O Guilherme ficou bem feliz, que foi ele que Que ele realizou com a realizou. Red Door. Que legal. Ganhou prêmio internacional, enfim, foi bem interessante. E a gente teve a sorte de participar dessa curadoria, especialmente da parte musical. E também já fizemos para evento da Heineken. Eu, como planner, né, acabo Sim. participando de alguns eventos Você aí. também é publicitário. Isso, sou planejamento Tá. estratégico criativo. Tá. Você tem agência própria? Como é que é? Hoje eu tenho um hub criativo, Hum, né, sou eu e alguns profissionais só de criação, então redatores, diretores de arte, roteiristas, outros planejamentos, e a gente atende alguns clientes direto e muito mais as agências, né, que às vezes precisam de uma visão de fora, né, então, atende há 10 anos uma marca como a Chandon, como a Heineken, acaba tendo um olhar viciado, então às vezes eles precisam de um refresh disso, eles contratam a gente. na Xandô você pegou a Morgane Ponte? Não. A Morgane? Não. Não. Carne Guarita? Contígio? Não. Não, não, não.
Eu não vou lembrar o nome das pessoas. E hoje, cara, hoje você nunca desistiu de ser DJ, você sempre foi ou você, a publicidade, porque quando, como ex-publicitário, eu sei que a publicidade ela demanda, ela te toma muito tempo, né? E a publicidade a gente já vive 24 horas nela. Então, para ser DJ, você tem que viver até, tem que ter um clone teu ali, né? Que senão você não vive. Você tem que escolher onde é que você vai virar à noite. Se é na Você não agência ou vive, é na você não balada. casa, você não tem filho, você vai viver. Você é na agência ou na balada, isso mesmo. Acho que foi essa a escolha que em um determinado momento eu precisei fazer. Comecei a trabalhar. Toquei 10 anos profissional como DJ e vivi disso, exclusivamente disso. Não tinha nenhuma outra fonte de renda. Mas chegou uma hora que eu estava formado, precisava trabalhar em publicidade, queria pelo menos ganhar, ter essa oportunidade, né, de ganhar essa experiência. E aí eu estava bem desanimado com aquele momento MP3, que eu acho que foi um desânimo muito geral para assim, para muitos DJs. Muitos DJs da minha geração desanimaram com essa época e pararam. E eu fui um desses, que eu falei assim, bom, ou eu viro a noite na agência ou eu viro a noite na balada. E aí a saúde, por mais que eu tivesse 15 anos atrás mais jovem, eu não aguentava mais, cara. E aí eu fui pro universo dos eventos agora no planejamento, né? Então comecei a trabalhar em agência e tal. Só que o DJ, ele nunca, a profissão DJ, ela nunca deixou de ser uma paixão. Ela sempre foi, eu sonho que eu tô tocando às vezes. Essa noite mesmo eu sonhei que eu tava tocando. Olha só. E a música tem um papel muito importante na minha vida, porque foi ela que me trouxe para o universo dos eventos e também me tornou um planejamento criativo de publicidade melhor. Porque graças à música eu ia em shows, eu ia em grandes eventos, participava muitas vezes de bastidores como eventos como Skull Beats, coisas que, cara, poucas A música pessoas. traz network também, traz relacionamento. Muito. E aí trabalhei nos 2 primeiros Skull Beats com o Luiz Eurico, né? Conheci muita gente de bastidor, toquei muita rave na época e tal, então... Nossa, Skull Beat. A B Ferraz fazia numa época. B. Ferraz fazia. O Bazinho. O conceito foi o Luiz Eurico, né? Com a Sponge na época e a execução era da B. Ferraz. E foi um marco, né? Na música eletrônica sim, não pro tem o que Brasil. falar. Imagina um evento para sei lá quantas mil não tem o que pessoas, falar. 4 tendas, os maiores artistas do mundo. E você, tipo, tendo a oportunidade de viver essa experiência, ver Prod, ver Sasha, tantos DJs que a gente. Lohan Garnier tocando com o Mark back-to-back, assim, coisas que. Experiências incríveis, né? E aí, tá no bastidor disso me trouxe muita experiência e cancha para ser um planejamento. Então, me ajudou muito. Mas a profissão de DJ sempre ficou aqui de stand-by. Legal. E aí tem horas que ela aumenta, tem horas que ela diminui. Então, assim, esse mês agora eu toquei 3 vezes. Agora eu vou tocar em março mais 2 vezes. Então, Que bacana. já tô começando a querer mudar o lado onde é que eu vou virar a noite. Vai virar mais na agenda. Me fala uma coisa, cara. E a gente é um programa que não tem como não deixar o Vitold, que participa aqui com a gente, que é nosso piloto querido, hoje ele não pôde vir, mas a gente está aqui por ele perguntando e um pouco. A gente fala sobre carro aqui também, né? Sim, sim. E eu sei que teu pai trabalhou aí, né? Enfim, na indústria, né? Foi da Valvoline, você me explicou um pouco. Você gosta de carro, você tem um pouco de graxa no sangue. Conta aqui pra gente um pouco. Olha, se eu não tinha, eu tive que ter, porque meu pai trabalhou na Valvoline um tempo, depois foi para Hugo Boss, que era do Emerson Fittipaldi na época, Sim. né? Então depois ele trabalhou na Fittipaldi Holding. Então eu vivi esse ambiente de automobilismo durante um bom tempo, né? Então, como eu morava muito perto do Autódromo de Interlagos, os pilotos iam lá pegar o cheque do patrocínio da Valvoline. Olha só. Então, o Ingo Hoffmann, Aloysio Andrade. Grande Igor Hoffmann. Acho que alguns dos pilotos que eu acompanhei muito de perto, assim. O Chico Serra. Chico Serra. Lembro de estar lá, mas eu lembro, assim, quem era muito legal comigo era o Ingo
e o Aloysio Andrade. Eles eram, tipo assim, eu era pequeno, eu tinha 5, 6 anos, tava correndo no box, não sabia muito o que tava acontecendo. E também Mas você naquela viveu época, essa coisa do box, do paddock, paddock, enfim, você viveu um pouco bastante, é. aquele cenário. E também vivi a época de Ayrton Senna, né? Então, Sim, pô, era impossível um brasileiro não gostar de Fórmula 1, né? sem dúvida. E, e meu pai, por exemplo, teve a oportunidade de conhecer o Senna, e eu não Que tive. barato. Olha só. Porque ele, na época que trabalhou com o Emerson e tal, não sei se você vai lembrar, mas teve uma época que, antes de ele ir para Williams, se ventilou de ele talvez ir para Indy. Sim. Porque ele tava bem infeliz, né? Ah, E aí, na época se ventilou e era verdade, tava tendo uma sondagem, né? olha só. E aí o Emerson foi das pessoas que incentivou ele, falou: "Vem, cara, tipo, vem ser feliz na Indy". Que bacana. E aí, então assim, eu lembro de domingo torcer pra caramba, pelo amor de Deus, pro Senna ganhar e depois pro Emerson ganhar na Indy pra entrar mais dinheiro na empresa. Então, fez muito parte da minha vida, assim, o automobilismo. 1.000 milhas de Interlagos, dormia à noite no autódromo, com frio. E, putz, meu pai não tinha que estar lá, mas era importante estar Sim, lá, né? Fazendo relacionamento e tal. Então a gente vivi muito isso. Fora que era uma época que o autódromo não tinha esses procedimentos de segurança tão grandes. Então eu andava de bicicleta no autódromo. O autódromo foi meu quintal de casa, assim, né? Então, eu quero jogar bola. Tinha campos de areia dentro do autódromo. Essa semana tá tendo corrida, não dá pra ir. Tá bom, beleza. Então, eu tive essa relação aí bem legal. E assim, é engraçado, né? O Acelera Music é perfeito o nome, porque o que eu já ouvi de gente na pista falando: Ô DJ, acelera! DJ acelera. Você já deve ter tido já um Pioneer no teu carro também, né? Nossa, A música no muito. carro já deve ter te dado algumas emoções de diversos tipos possíveis, Sim, sim. Eu né? tava vindo pra cá e lembrando, né? A gente fazendo um flashback do como é que a música eletrônica me pegou a primeira vez. Tinha uma música super barulhenta, hoje eu admito, na época eu não tinha como admitir, mas que era maravilhosa, assim, do Josh Wink, que chamava. Agora fugiu o nome, mas enfim, depois eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. E ela tinha uns apitos, uns TBs altos e tal. E eu ia pra escola com meu pai, assim, de manhã, ouvindo essa fita. Meu pai falava: gente, isso não é música. Então tive muito essa memória, assim, de ouvir as músicas que eu amava no carro indo pra escola, sabe? Tipo, e acho que teve muito isso, né? Hoje eu adoro pegar uma estrada e, pô, escolher minha playlist ali e falar: cara, agora eu vou aproveitar, ouvir as músicas. Acelera Music. E eu ouço muito música nova em dois momentos, na academia e no carro. Que bacana. Essa é a proposta nossa. Espero que também você ouça o Acelera Music também quando você estiver no trânsito, porque Claro. a gente está aí para isso. Cara, muito legal, assim, uma honra, né? Um papo, acho que delicioso aí, um pouco da história, né? Você participou da história, meu, cenário aí eletrônico, técnico, é, enfim, acho que poucos aí, né? Acho que essa nova, eu não sei se é uma nova safra ou tem muita gente boa, mas de novo, eu vejo essa questão hoje do DJ. Às vezes ele não entende toda essa mecânica, a coisa do público, e ele acaba colocando aquilo que ele acha legal. Não que isso também seja ruim, ele pode se lançar e as pessoas podem gostar, mas às vezes ele está lá para fazer as pessoas dançarem. Acho que é a premissa básica, né, da É um questão, espetáculo, né? né? O Assim como as espetáculo. pessoas vão pro autódromo pra ver, a gente falando de carro, pra ver uma corrida que cada piloto deu o seu melhor e tal, a gente vai pra lá pra dar o melhor, né? Exato. Pra trazer uma experiência boa. Cabe muito ao público também olhar e falar assim: tá, deixa eu ver quem é esse DJ, o que que ele toca, o que que ele faz, e falar: bom, esse cara toca techno, eu não gosto de techno, eu não vou lá, né? Eu acho que tem também esse lado, esse exercício do público também. O público, ele, enfim, ele vai querer, ele vai se identificar com aquele DJ, não tem como, né? E
E hoje, se a pessoa quiser te escutar, você está tocando em alguma balada residente, está tocando só em festa, e assim, como é que faz assim para as pessoas terem acesso a você? É teu Instagram, é o Baleiros? Hoje a gente tem os dois Instagrams, né? O Danilo Lima Fake, Eu tô vendo fake de aqui. falso mesmo. Tá Danilo Fake, eu tô vendo aqui. É Danilo isso Lima, mesmo? é isso mesmo. Uma brincadeira do contra o oficial. Que legal, Então é eu tô uma vendo. grande ironia com. A escolha do nome foi uma brincadeira com a própria estrutura do Instagram, né? Ninguém tá ali. Tá todo mundo feliz no Instagram, né? É, Então a é. assinatura do Instagram é tipo nem real nem mentira. Tudo ali é meramente ilustrativo. E a gente tem o @baileiros também, que é do projeto, né? Então, quem quiser seguir aí os dois, a gente vai ficar bem feliz de ter vocês lá. E se quiser mandar pergunta e tal, as datas normalmente são postadas lá, de onde a gente toca. Eu tenho algumas datas aí para confirmar. Essa semana toco no Fachada, Bacana. ali em Pinheiros. Minha estreia no Fachada, uma casa que eu desejei muito Opa, tocar. vamos lá. Por Por lá. favor, estão todos convidados. Tô fechando algumas datas também em Santos, mas enfim, vai estar sempre lá no. Aí lá tem meu SoundCloud, meu Mixcloud, tem todo um menu de raiz lá que tem todos os outros canais de todos os projetos que eu faço. Inclusive meu portfólio de publicitário, tá tudo é uma mistura de publicidade e música lá. Legal. Bom, pessoal, foi uma honra ter aqui você, Pô, eu que né? agradeço. Espero que você continue trocando suas noites, sua publicidade pelas noites das pistas, né? Aqui pelo Acelera Music a gente incentiva isso, né? E, cara, podemos também combinar de você voltar aqui e contar mais história pra gente, porque, como eu te falei, foi muito rico, né? Acho que muita gente não conhece muito assim, só conhece o que que é a música eletrônica hoje, né? Mas não sabe como começou e de que jeito começou. Verdade. Mas, Obrigado, Daniel. pô, eu que agradeço, um prazerzão estar aqui. E quando quiser, só pode contar comigo. Legal. Obrigado, pessoal.